Gravando, pessoal. Vamos lá, então, seguindo a aula do ciclo 2, frente 2. Vimos na aula anterior, aula 49, ondas estacionárias. Agora nós vamos entrar em cordas sonoras. Só que antes, vamos dar uma recordadinha rápida em onda estacionária. E não esqueçam dessa dica musical, hein? Sensacional. Então vamos lá? Ondas estacionárias, em primeiro lugar. Supor uma onda propagando-se em uma corda que sofre reflexão em uma extremidade fixa. As ondas refletidas encontram-se com as ondas que continuam incidindo. Quando elas se encontram, o que vai acontecer, pessoal? O fenômeno da interferência. Portanto, ondas estacionárias são resultantes da superposição de ondas iguais que se propagam em sentidos opostos no mesmo meio. Então, para formar a onda estacionária, eu preciso do fenômeno da reflexão e da interferência, como já vimos na aula 49, na aula anterior. Embora sejam portadores de energia, elas não transmitem essa energia, pois têm velocidade nula, daí o seu nome, onda estacionária. Então, eu só quis fazer uma recordação de onda estacionária, porque nós vamos usar muito aqui em cordas sonoras, tá? Então, eu tenho aqui um desenho bem legal, ó, de uma onda estacionária, ventre, ventre, ventre. Aqui são os nós, que também são chamados de nodos, tá? Um comprimento de onda inteiro, está mostrando aqui na figura, e assim por diante. Ao longo da corda são observados ventres, que são pontos de interferência construtiva, e nós ou nodos, que são pontos de interferência destrutiva. Nós vimos na aula anterior, na aula 49, um vestibular aí que chamou o ventre de antinodo, né? Então, eu tenho aqui, ó, nó, 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 ventre, ventre, ventre ou antinodo. Por que eu quis fazer uma recordação de onda estacionária? Porque agora nós vamos estudar cordas sonoras, e cordas sonoras, o que acontece vai ser exatamente o fenômeno de onda estacionária numa corda de violão, numa corda de guitarra e assim por diante. Então, cordas sonoras. Consideremos uma corda de violão presa nas duas extremidades. Então, tá aqui, ó, presa, presa, comprimento da corda, vamos chamar de L. Tangendo-se essa corda, ela vibrará e fará com que o ar nos seus arredores vibre também com a mesma frequência. Isso dará origem a ondas sonoras, e por isso a corda é denominada corda sonora. Então, quando você tocar, né, como ele disse aqui, ó, tangendo-se essa corda, ela começa a vibrar, vibrar, vibrar. Então, o ar em volta dela também começa a vibrar com a mesma frequência. Então, ele vai provocar uma onda sonora, ok? Por isso que o título da aula hoje se chama Cordas Sonoras, tá? Quando a corda começa a vibrar, pessoal, ela pode vibrar de vários modos. Então, nós temos aqui alguns modos de vibração, ó. Quando ela começa a vibrar, ele pode formar um ventre, tá vendo? Ó, como está aqui na figura, dois ventres, ó, um, dois, pode formar três ventres e assim por diante. Quando ela forma apenas um ventre, ela é chamada de primeiro harmônico, que também é chamado de som fundamental. Quando eu tiver dois ventres, ó, como essa segunda figura aqui, eu tenho o segundo harmônico. Então, eu digo que o número de ventres N é igual a 2. Aqui eu tenho o terceiro modo de vibração, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3 ventres, N igual a 3. Se vocês repararem aqui, ó,
o primeiro harmônico, eu tenho um ventre. Gente, um ventre, eu tenho metade de um comprimento de onda. Então, só isso aqui, ó, só um ventre, é a metade de um comprimento de onda. Então, aqui, ó, o L, o comprimento da corda, é metade de um comprimento de onda, ó, lambda sobre 2. Então, repetindo, para o primeiro harmônico, que também é chamado som fundamental, eu tenho um modo de vibração da corda, que pode ser de violão, de baixo, de guitarra, que forma um único ventre. O comprimento da corda L, para esse modo de vibração, é metade de um comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 2. Vamos para o segundo harmônico, quando eu tenho uma configuração com 2 ventres, tá? Já que eu falei aqui no primeiro em metade de comprimento de onda, quantas metades de comprimento de onda eu tenho aqui, ó? Metade, metade, mais uma metade, tá vendo? Então, no segundo harmônico, eu tenho 2 metades de comprimento de onda. Então, eu tenho 2 lambda sobre 2. Claro, se você cortar o 2 aqui com o 2 daqui, dá um comprimento de onda inteiro, que é isso, ó. Crista e vale é um comprimento de onda inteiro, tá? Vamos olhar para o terceiro harmônico. Quantas metades de comprimento de onda eu tenho, ó? Metade, metade, metade. Eu tenho 3 metades de comprimento de onda. 3 lambda sobre 2. Gente, e aí vai. Se eu fizer o quarto harmônico, quinto harmônico, sexto harmônico e assim diante, eu vou ter... O que é quinto harmônico? Seria 5 lambda sobre 2. Então, daqui, nós vamos tirar a fórmula. Vocês perceberam que para o primeiro harmônico, o L vale 1 lambda sobre 2? Aqui vale 2 lambda sobre 2, aqui vale 3 lambda sobre 2, ó. Então, como é que ficou a nossa fórmula, ó? Lado esquerdo da igualdade, ó, L, 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 é tudo igual, L. Lado direito da igualdade, aqui é 1, 2, 3, e aí vai embora. O que é 1, 2, 3, pessoal? É o N, o número de ventres ou o número do harmônico, tá? E todas elas terminam com lambda sobre 2, ó. Lambda sobre 2, lambda sobre 2. Então, lambda sobre 2. Portanto, L, o comprimento da corda, é N, o número de ventres ou o número do harmônico, vezes lambda sobre 2, tá? Como eu quero descobrir o comprimento de onda, eu vou pegar o 2 que está embaixo, dividindo, e vou passar para o lado esquerdo, multiplicando. Então, fica 2 L's. E o N que está multiplicando o lambda, passo dividindo. Então, se eu quiser calcular o comprimento de onda de qualquer som emitido por uma corda de guitarra, de violão, de violino e assim por diante, como é que eu calculo o comprimento de onda lambda? 2 vezes o comprimento da corda, olha, L é o comprimento da corda, dividido pelo número de ventres que ela forma, tá? Ou pelo harmônico. Se eu tiver no quinto harmônico, esse N vale 5, porque tem 5 ventres. Agora, gente, eu vou jogar essa formulinha do comprimento de onda na fórmula da velocidade da relação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Tá aqui, ó. Lambda é o comprimento de onda, L é o comprimento da corda e N é o número de ventres ou o número de harmônico. Nós vimos que V é lambda vezes F, tá? Então, aqui, ó, no lugar do lambda, eu vou trocar pelo que eu achei na página anterior. 2L sobre N, tá aqui, ó. Ó aqui, ó, lambda, 2L sobre N, tá vendo? Então, isso aqui que tá em roxo, ó, 2L sobre N, eu coloquei aqui no lugar do lambda. Então, 2L sobre N vezes F a frequência.
Como eu calculo a frequência? Então, vamos isolar a frequência. Jogo o N para o lado de lá multiplicando, fica NV, e o 2L que está multiplicando o F, passo do outro lado dividindo. Então, eu calculo a frequência de qualquer corda, de qualquer harmônico. De que maneira? N, o número do harmônico ou o número de ventres, V, a velocidade de propagação do som que vai ser dado, que é a mesma velocidade da onda na corda, dividido por 2 vezes L. Então, F, NV sobre 2L. Então, nós vamos trabalhar muito com esta formulinha agora em cordas sonoras. Preciso decorar isso? É bom decorar, certo? Às vezes o aluno, na hora do vestibular, esquece, aí ele volta, monta as figurinhas e deduz a fórmula. Também dá, só que vai ter mais trabalho, tá? Gente, aqui nós temos a figura de um violino. É um instrumento de cordas. Ó, a corda está presa nessa extremidade e nessa extremidade. O comprimento da corda aqui, ó, é o L. Toquei a primeira corda, ela formou, por exemplo, 5 ventres. É o quinto harmônico, N igual a 5. A velocidade ele dará, o comprimento da corda, você vai achar a frequência de vibração dessa onda na corda, tá? E aqui vocês têm a foto magnífica dos sensacionais Robert Plant e Jimmy Page, da banda maravilhosa Led Zeppelin. Para finalizar, gente, a equação de Lagrange. Vamos lembrar a equação de Taylor, fórmula de Taylor. O que o Taylor descobriu em primeiro lugar? Quando você está segurando uma corda, ela está presa na outra extremidade, na parede, e você começa a provocar ondas aqui, se você tracionar, segurar esta corda firmemente com uma força, olha aqui na formulinha, uma força F de tração, ou tem muitos vestibulares que colocam aqui T de tração, você está segurando firmemente, dá um pulso, esta onda se propaga na corda com uma determinada velocidade. Se a sua mão estiver meio mole, você dá um pulso assim, ó, tração bem pequena, então a velocidade da onda vai diminuir também, tá? A velocidade de propagação da onda na corda é diretamente proporcional à força de tração na corda, tá? E tem uma outra coisinha que o Taylor descobriu, também depende da densidade linear da corda. Essa letra grega, que parece assim uma letra O, uma letra P, né, parece uma perninha maior, essa letra grega aqui significa densidade linear da corda. O que é densidade linear da corda? É a massa da corda dividido pelo seu comprimento. Nós já vimos isso lá atrás em reflexão e refração de ondas. Lembra quando uma onda se propaga e passa de uma corda mais fina para uma mais grossa ou vice-versa? O que é corda mais fina ou corda mais grossa? É corda mais densa, corda menos densa. Então, a densidade da corda depende da sua massa e do seu comprimento. Então, a equação de Taylor diz que a velocidade de propagação de uma onda na corda é a raiz quadrada da força de tração na corda dividido pela densidade linear da corda. Nós vimos lá atrás, em cordas, que a frequência é NV sobre 2Ls, tá? Vimos isso aqui atrás, ó. Frequência, voltei a página, NV dividido por 2L. Vamos substituir isso aqui então, ó. Então, F, tá aqui, ó, F igual N, tá aqui, ó, N, 2L, 2L. E aqui no lugar da velocidade foi trocado pela equação de Taylor, raiz quadrada de F sobre ρ. Então, vocês estão vendo que quanto maior uma corda,
L, claro, mantendo o mesmo número de ventres, né, o mesmo harmônico, a mesma força de tração, a mesma corda com a mesma densidade. Quanto maior o comprimento da corda, menor a frequência de vibração, ó. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, aí nós temos o conteúdo de cordas sonoras. Nós vamos agora para a página 182. Olha ele aí, gente. Exercícios propostos, página 182. Só não posso deixar a música tocar mais, porque se eu deixo um tempo muito grande, o YouTube bloqueia os vídeos da gente se a música toca por muito tempo. Então vamos lá, número 1. A figura 1 e 2 representam a mesma corda de um instrumento musical percutida por um músico e vibrando em situação estacionária. A figura 1 dá para perceber nitidamente que é o primeiro harmônico. Eu tenho um ventre, ó, um único ventre. E a figura 2 dá para perceber que é o segundo harmônico, porque eu tenho dois ventres, ó, um ventre, que é a parte mais alta, um ventre, a parte mais alta, beleza? De uma figura para outra, não houve variação na força de tração na corda. Assim, é correto afirmar que, da figura 1 para a figura 2, o que ocorreu? Então, veja bem, será que ocorreu um aumento de velocidade, aumento de período, blá, blá, blá? Então, vamos lá. Figura 1, primeiro harmônico. Qual é a fórmula de cordas? F, frequência, NV sobre 2Ls, tá? N é o número do harmônico, na figura 1 vale 1. V é a velocidade de propagação da onda na corda, dividida, que faltou o tracinho de dividido, gente. Dividido por 2L, que é o comprimento da corda. Esse é o primeiro harmônico. Figura 2, segundo harmônico, 2 ventres. Mesma fórmula, só que o N, em vez de 1, vale 2. 2V sobre 2L. Gente, vocês viram que o primeiro harmônico é 1V sobre 2L, o segundo harmônico é 2V sobre 2L, ou seja, daqui para cá, dá para perceber nitidamente, matematicamente, né, que a frequência do segundo harmônico F2 é o dobro da frequência do primeiro harmônico, tá? Os dois sons se propagam no ar com a mesma velocidade, certo? Você toca, é a velocidade do som, tá? Que é a mesma para os dois casos, mas a frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro. Isso está na alternativa E. Então, ó, de uma figura para outra, não houve variação na força de tração. Assim, é correto afirmar que da figura 1 para a figura 2 ocorreu o quê? Ocorreu um aumento da frequência, ela dobrou, né? Um aumento da frequência de vibração, mas é mantida a velocidade de propagação do som emitido pelo instrumento. Então, número 1, alternativa E. Gente, isso aqui é uma regra. A frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro. A frequência do terceiro harmônico é 3 vezes a frequência do primeiro, e aí vai. A frequência do quinto harmônico, F5, é 5 vezes a frequência do primeiro. Isso é uma regra para cordas sonoras. Belezinha? Então vamos lá, número 2. Número 2. Uma figura de interferência denominada onda estacionária, produzida entre os dois extremos fixos de uma corda elástica, separados pela distância de 2 metros, está aqui na figura. A situação descrita está representada no esquema abaixo. Sabe-se que existem 3 nós entre esses extremos. O comprimento da onda, o comprimento de onda dessa onda estacionária é igual a... Então, gente, olha aqui, ó. Eu tenho 3 nós, ó, entre os extremos. 1, 2, 3, ok? Aqui está a onda.
Então, eu tenho um comprimento de onda, daqui até aqui é um comprimento de onda, e daqui até aqui é outro comprimento de onda, tá? Tudo isso vale 2. Eu tenho duas ondas aqui dentro, dois comprimentos de onda inteiro, então um comprimento de onda vale 1 metro. Então, daqui até aqui, ó, tá vendo que eu marquei em verde? 1 metro, e daqui até aqui 1 metro, o total 2. Esse exercício da VUNESP, acho que ele deu para ninguém zerar em física, né, gente? Então, o número 2, alternativa B de bola. Basta olhar para a figura e já deduzimos na hora. Número 3. Após ter afinado seu violão utilizando um diapasão de 440 Hz, um músico notou que o quarto harmônico da corda Lá do instrumento emitia um som com a mesma frequência do diapasão, ou seja, 440 Hz é a frequência do quarto harmônico. O que é quarto harmônico, pessoal? 4 ventres, ó. Até procurei uma figura na internet bem bacana do quarto harmônico, ó. Um ventre, 2, 3, 4. Tá vendo? Eu tenho aqui 4 ventres, eu estou no quarto harmônico. A frequência de vibração aqui, ó, é de 440 Hz. Agora ele faz algumas perguntas para a gente dizer quem é verdadeira, quem é falsa. Primeira, o comprimento de onda da onda estacionária formada na corda no quarto harmônico é igual a metade do comprimento da corda. Pessoal, a corda todinha é tudo isso, certo? Mostrou o quarto harmônico. Vocês estão vendo que isso aqui, ó, é um comprimento de onda daqui até aqui? Um comprimento de onda no quarto harmônico é exatamente a metade da corda. Então, a número 1 é verdadeira. Essa figura está mostrando isso para vocês, ok? Posso virar aqui? Vamos para o item 2. Número 2. A altura da onda sonora emitida no quarto harmônico da corda Lá é diferente da altura da onda emitida pelo diapasão. Errado, gente. A número 2 é falsa. As frequências de vibração da corda e do diapasão são iguais, o que implicam sons de mesma altura. A altura é igual. Quando você toca, eles entram em ressonância, portanto, eles possuem a mesma amplitude. Aqui na altura, dizer amplitude, tá? Afirmativa 3. A frequência do primeiro harmônico da corda Lá do violão é 110 Hz. Vocês viram que no texto ele forneceu para a gente a frequência do quarto harmônico. O que eu falei para vocês naquele primeiro exercício? Frequência do quarto harmônico é 4 vezes a frequência do primeiro, né? A frequência do quarto harmônico ele deu 440. 440 dividido por 4, então a frequência do primeiro harmônico é 110, então a número 3 é verdadeira. Aqui ele disse primeiro harmônico, alguns vestibulares falam som fundamental, é a mesma coisa, tá? Número 4, o quarto harmônico da corda correspondente a uma onda estacionária possui 5 nós. Vamos voltar na figura? O quarto harmônico tem 4 ventres, ó. 1, 2, 3, 4 ventres. Quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, realmente, o quarto harmônico tem 5 nós. Afirmativa 4, verdadeira. Então, são verdadeiras a 1, 3 e 4, alternativa E. Ok, pessoal?
Número 4. O módulo da velocidade de uma onda numa corda tensionada pode ser expressa pela seguinte equação. Tem alguns vestibulares que até fornecem a equação de Taylor, tá? Velocidade de propagação de uma onda numa corda é a raiz quadrada da força que eu traciono a corda, que eu seguro a corda, dividido pela densidade. Aqui ele está chamando a densidade linear da corda pela letra grega mi, que parece aquele U com uma perninha maior, tá? Essa é a densidade linear da corda, tá? Isto é, a razão entre a massa, até diz o que é densidade linear, a razão entre a massa da corda e o seu comprimento. Admita uma corda de massa 200 gramas. Dividi 200 gramas por 1.000, já passei a massa para quilograma, 0,2 quilogramas, tá? Essa corda tem 1 metro de comprimento e vibra com frequência de 25 Hz, conforme indica a figura abaixo. Para essa situação, ele pede a intensidade da força de tração que atua na corda em Newton. Newton é Sistema Internacional de Unidades, então eu preciso deixar todas as unidades corretas no Sistema Internacional. Por isso que eu passei a massa para quilograma. Então vamos começar pela figura. Tudo isso vale 1 metro. Quantos comprimentos de onda eu tenho embutidos aqui dentro de 1 metro? Eu marquei para vocês, poing, poing, tá vendo? Uma crista e um vale. Daqui até aqui, representei em verde. Daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda inteirinho. Aqui em roxo, poing, poing, tá vendo? Mais uma crista, mais um vale. Então, daqui até aqui eu tenho mais um comprimento de onda. E aqui só poing, tá? Então, aqui eu tenho só uma crista, eu tenho meio comprimento de onda. Então, eu tenho 1, 2 e meio comprimentos de onda embutidos em 1 metro. Então, tá aqui, 2,5 lambda é igual a 1. O 2,5 passa dividindo, 1 dividido por 2,5, eu achei que o comprimento de onda, 0,4 metros. Muito bem, deixa guardado que nós vamos usar isso já já. Equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Lambda, comprimento de onda, está aqui, 0,4. Frequência foi dada aqui no texto, Estou mostrando aqui, frequência 25 Hz, tá vendo? Então, 0,4 vezes 25, 10 metros por segundo é a velocidade de propagação da onda nessa corda. Agora nós vamos achar a densidade linear da corda. No próprio exercício ele deu, a densidade é a razão. O que é razão, gente? Uma conta de dividir, né? Entre quem? A massa da corda pelo seu comprimento. Então tá aqui, densidade, mi, massa pelo comprimento. Massa tá aqui, 0,2 quilogramas. E o comprimento da corda ele deu, tá aqui no texto, 1 metro. 0,2 dividido por 1, 0,2 quilograma por metro, correto no Sistema Internacional de Unidades. Agora nós vamos para a equação de Taylor, que ele forneceu no texto também. V, raiz quadrada da força de tração, dividido pela densidade. Para tirar essa raiz quadrada daqui, que recurso matemático que a gente faz? A gente eleva os dois lados ao quadrado, tá? Esse V, primeiro eu substituí. Esse V é 10, achei aqui em cima, Então, troquei o V por 10. Raiz quadrada da força de tração e a densidade linear da corda achei aqui, 0,20. Agora eu vou elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, tá aqui,
e raiz quadrada ao quadrado, corta a raiz, sobra o f sobre 0,20 livre da raiz quadrada. Multiplico em cruz, f vezes 1, f, 100 vezes 0,20, 20 newtons é a força de tração nessa corda, alternativa B de bola. Ok, pessoal? Muito bem, gente. Acabou? Acabou!